Isso é papo de Undaiá! Undaiá, Undaiá, Undaiá. As pessoas nem sabem o que significa isso. De repente, estão postando por causa do fator viralização e memificação da internet. Aí do nada, vamos tirar essa música. Undaiá. Isso é papo de Undaiá! Undaiá, Undaiá, Undaiá. Na verdade eu nem sei se é assim, mas tá tirado. É engraçado que na internet a gente começa a repetir as coisas sem saber. Você começa a ver o negão 5 estrelas. Uau! Uau! E de repente você tá comendo uma coisa e você fala uau! E todo mundo dá risada em volta. Depende. Se fosse seu chefe ou uma pessoa superior que fez essa piada, as pessoas vão rir. Se for uma pessoa que, sei lá, é educada, não se expressa muito, ninguém vai rir. É assim que funciona. Mas talvez essa pessoa que não se expressa e não tem muita importância, ela não faria esse uau! Uau! Engraçado que as pessoas repetem os memes. Mas antes dele virar meme, ninguém dá valor naquilo. Tipo, caneta azul. Você acha que alguém respeitava o caneta azul na terra dele, lá no Maranhão? O chefe dele. Você acha que ele não gravou ele assim, ó? Caneta azul. O cara que gravou, que não foi ele mesmo se gravando. Foi alguém que gravou ele. Gente, olha esse cara. Olha que idiota. Canta, canta, caneta. Canta, caneta. Quer a musiquinha de caneta? Canta. Aí o cara canta. E virou o que virou. Cantando nos Estados Unidos. O Brasil tem um fator memético muito grande. Isso é reflexo, né? Você vê na política, os caras lá fazendo gracinha. Deixa eu óculos pra entrar no personagem. Os caras fazendo graça lá, na hora de pedir vista, né? Eles não conseguem articular os movimentos que eles têm que fazer pra ser técnico, né? Pra gerir. Eles sempre fazem graça, vestem uma peruca. É como se eles estivessem aqui na minha posição, fazer graça. É muito engraçado, hein? E isso dá vontade de sair do Brasil. Esse e outros motivos, né? O fator da política está refletido na sociedade. A sociedade está péssima, a do Brasil. Sempre foi. Então, esse fator da sociedade está péssima, ser refletido na política, que torna a nossa vida péssima. Está refletido no futebol, que é um futebol péssimo. No empresariado, que é um empresariado pífio. Ridículo. Mínimo. Esdrúxulo. O pior possível, o empresariado do Brasil. Há quem defenda. E cada setor que eu falei é pior. Sociedade, política, futebol e empresariado. E lá embaixo... Nesse meio que tem os feministas, tem os bolsonaristas que tá nesse empresariado. E cada um pior que o outro. Na hora de fazer conteúdo, os bolsonaristas falam mal do comunismo. Na hora de fazer conteúdo, as feministas falam mal do bolsonarismo. E quem tá fazendo algo? Que tal a gente parar pra pensar em alguém que tá fazendo alguma coisa e tentar não puxar a sardinha, mas tentar ser justo? Não tem essa parte. Por que eu falo empresariado? Porque tem certos lobbies no Brasil que são empresários que tocam. Não tô falando do empresário que cria uma padaria e acorda 3 horas da manhã pra fazer pão pro seu bairro. Esse cara nem sabe, ele acha que ele é bolsonarista. Nem sabe, mano, de política. O cara é um cara bobo que acorda todo dia, dorme 4 horas por dia
e transforma essas 4 horas de sono em produtividade. É claro que vai ficar rico. Ele trabalha 12 horas por dia, mano. Lá na China eles trabalham 12 horas por dia. A produtividade deles é alta. A produtividade deles são alta. A produtividade é. A produtividade é. A produtividade deles é alta. Ou são alta. Caralho, eles são produtivos, a produtividade deles é alta. Mas eu falo assim, aqui no Brasil a gente supera a nossa produtividade, né, o lucro, com trabalho exaustivo, burro, sabe? Carga, muita caixa, muito unidade. A gente deveria transformar esse trabalho em tecnologia. Existe uma tecnologia chamada lixo, que se chama reciclagem, que as pessoas não aprenderam. Meu pai não aprendeu. Meu pai é um empresário. Ele não sabe reciclar. E isso é o básico, cara. Primeira coisa, aqui em casa é a prova disso. O sucesso de uma empresa é medido como essa empresa trata o seu lixo orgânico, primeiro, depois o lixo seco. Se ela recicla o lixo seco, essa empresa tem um índice de crescer e ser bom de trabalhar nela. Se ela trabalha o seu lixo orgânico, por exemplo, no primeiro dia, antes de apodrecer, essa fruta dá sinais. Aqui em casa a gente trabalha com frutas e verduras. Ela serve de alimento para animais. Mas depois que ela apodrece, ela não serve mais. Isso é um sinal básico. E como essa empresa trata o seu lixo orgânico, é um grande sinal. Duas coisas, né? O lixo, é uma coisa só, lixo orgânico e lixo seco. Como essa empresa trata banheiro, higiene pessoal, na hora de tratar com o almoço, na hora de tudo. É o segundo sinal muito crítico. Você quer conhecer uma empresa? Vai no banheiro e começa a mexer. Se tiver as coisas fora do lugar, você já pode saber que é uma porcaria. Aqui em casa é uma porcaria. Por isso que eu tô falando. Organização também, horário. Ah, que hora que faz isso, que hora que faz aquilo. Aqui em casa sempre teve isso, cara. Não tem horário pra nada, então nada vai funcionar. A gente não tem que fazer nada antes de nada. Então, o que a gente tinha que fazer antes pode ficar pra depois. Então, se não tem que fazer nada, não precisa acordar cedo pra fazer aquilo. Ah, pode ir fazendo. Ah, se qualquer coisa fica até 10 horas fazendo. O importante é acabar hoje. Esse tipo de coisa acaba com qualquer empresa. Falta de horário, falta de organização. A falta de horário leva à falta de organização. A falta de organização leva à falta de higiene. A falta de higiene leva à falta de cuidado com o lixo. Porque nunca vai sobrar tempo pra você tratar do lixo. O lixo se torna um problema, não uma solução. O lixo que pode te dar lucro, ele acaba te dando problemas, larvas, e você tem que queimar o lixo, você tem que... O lixo orgânico, para quem trabalha com verdura, ele se chama adubo, ele se chama compostagem, para quem é inteligente, né? É muito foda, porque eu sempre fui o inteligente da turma, o filho inteligente, e meu pai sempre fala, não, você é muito inteligente, vai lá mexer com outras coisas lá, com tecnologia, liga lá seus negócios lá, não vem me encher o saco, não. Eu sempre fiquei muito chateado com isso, porque minha inteligência é pra ser usada na prática. É pra olhar isso aqui, ó, o que eu posso fazer com isso aqui, ó, isso aqui cabe isso aqui, ó, consigo guardar as paletas aqui. Então vamos construir um pote de paletas? Eu construo um pote de paletas e vendo pote de paletas pro mundo. A inteligência era pra ser assim. Você olha uma coisa, aqui tá fazendo assim, então dá pra encurtar esse caminho. Na minha cabeça, né? Era pra ser assim, mas ninguém nunca me leva a sério. É incrível como ninguém nunca me leva a sério. Eu tenho que brigar com a minha mãe e com meu pai pra eles me levarem a sério. É justo, né? Eu não sou produtivo, eu não trago dinheiro pra casa, eu ainda não cresci, não sou adulto ainda. Então é normal. Tem que admitir isso pra mim. Eu trago prejuízo, eu trago problemas. Eu ainda não faço minha comida, não lavo minha roupa, é porque tem a máquina. Então eu sou um cara que, sei lá, só dou problema. Só trago prejuízo. Então, quando eu me reconheci, eu não sou adulto ainda, então eu tenho que virar adulto. Aí, uma viagem caiu no meu colo, agora eu tô indo pra Nova York. Todo mundo acha que eu sou rico e o pior sentimento do mundo é você achar que você não merece, que você não deveria estar indo e que você fez a escolha errada, mas você não pode voltar atrás. Pior das escolhas, cara. Pior sensação, porque você tá tendo um privilégio de viajar. Privilégio, mas você não queria, você não merece, você não devia. Você fez a escolha errada.
Mas ainda é um privilégio. E como que você curte o privilégio? A melhor coisa de ser rico é você humilhar as pessoas. Você curtir esse privilégio de viajar e pedir garçom para fazer isso e aquilo e serviçal como se fosse escravo. Essa é a parte boa de ter o privilégio. Você usufruir dele. Se você for um patrão e não puder pedir o seu funcionário para pegar a caixa no seu lugar, para você não machucar suas costas e machucar as costas do funcionário em troca do salário. Entende? Ah, você contrata um funcionário e ele fica sentado e você trabalha. Aí não é privilégio, entendeu? Aí é só o normal, o padrão. Ninguém quer o padrão, todo mundo quer o privilégio de humilhar as pessoas. E simplesmente exercer sua hierarquia sobre aquela pessoa. Você tá aqui, ó, equilibrado. Aí o patrão. Patrão não, a hierarquia, dependendo de pai e mãe. Privilégio. Irmão mais velho, namorado, tio e sobrinho. Todas as hierarquias, amizade, onde um é mais rico do que o outro, e exerce. Isso aqui é exercer a hierarquia. Exerce a hierarquia e aquela posição começa a ficar ruim, entendeu? Porque não tem a noção do quanto ela é importante. Porque se ele sai, isso aqui quebra. Na amizade, se esse cara cai ou desiste, a amizade quebra. Só que esse cara não dá importância pra amizade. Tá nem aí se quebrar. E esse cara acha que a amizade é muito forte e não pode se quebrar. Esse é o problema. O funcionário acha que se ele cair, tudo quebra. Mas o patrão sabe que se esse cara sair, eu arrumo outro. Acabou o problema. O namorado que tá seguro, essa pessoa aqui tá achando que se ela desistir do namoro, esse cara vai ficar muito mal. Esse cara sabe que se ele desistir, ela arruma outro. Então, é sempre uma questão de autoconfiança e ego mesmo. As pessoas que estão aqui nessa camada aqui, ó, elas acham que elas não sabem, elas não têm ego, né? Tipo assim, elas não têm, como é que fala? Elas não são egoístas. Então elas entendem que elas exercem um papel importante. E elas exercem. Só que essa pessoa não liga. Entende? É tipo a relação de seguidor e criador de conteúdo. Você acredita que a maioria dos criadores de conteúdo tá nessa posição de baixo, achando que o cara que tá vendo liga. O cara que tá vendo não liga. Ainda mais se ele te conhece pessoalmente. As pessoas não ligam pra você, cara. As pessoas não ligam pra você. Sabe uma coisa que eu achei que fiquei chateado quando eu comecei a criar conteúdo? E eu comecei a ver comentários dos meus amigos em posts ridículos. Batendo palma e curtindo. Tinha posts ridículos mesmo. E quando eu faço um post sério, bacana, imitando alguém, sei lá, mano, eu falei, não, isso aqui é o melhor que eu consigo fazer. Toma o mundo, olha meu post. E as pessoas ignoram. É muito engraçado, às vezes, a pessoa curtir seu story e não curtir o seu Reels. Que você postou, você repostou o Reels nos stories. Você fica assim, caramba, mano. Ninguém liga pra mim. E é óbvio que ninguém quer que você tenha sucesso. Você não quer que as pessoas tenham sucesso também. Isso que você tem que entender. Eu também não quero que as pessoas tenham sucesso. Eu quero que elas tenham sucesso e me puxem. É sempre egoísta. Você tem que se reconhecer egoísta pra você entender isso. Você não é coitadinho. Você não tá aqui, ó, coitadinho do meu patrão. Ele precisa de mim. É o que você pensa, mas isso não é verdade. Coitadinho da minha mãe, ela precisa de mim. Coitadinho da minha namorada, ela precisa de mim. Coitadinho do meu amigo, ele precisa de mim. Na verdade, isso aqui que é o certo. A gente precisa um do outro. Meu patrão precisa de mim e eu preciso dele. Minha namorada precisa de mim, eu preciso dela. Você nunca está aqui, você acha que você está aqui, porque você não tem ego suficiente, você não tem autoconfiança. Transformar o ego em autoconfiança o excesso de confiança do patrão, o excesso de confiança do namorado snob, o excesso de confiança do amigo que acha que não precisa do outro, que acha que é melhor porque tem mais dinheiro. Essas relações, é muito difícil, ainda mais no Brasil do Lula. O Brasil do Lula é um problema. Porque o patrão fica cada vez mais contra o funcionário. O namorado e a namorada ficam cada vez mais contra um ao outro por causa da economia. Tudo é gastos. E o homem gasta mais do que a mulher. Gasta, assim, por causa do patriarcado lá, a mulher ganha menos, aí tem essas coisas. E por causa da economia. Se a economia tivesse boa, o namorado ia pagar
20 jantares românticos e ainda ia sobrar dinheiro, entende? Ia viajar. Agora, numa economia fragilizada como essa, o homem está sempre em desvantagem. Eu acho que esse discurso de homem contra mulher não se discute em países evoluídos, porque a mulher ganha bem lá. Ela vai tirar férias para poder ganhar o neném. Férias planejadas, ó. Se você ganhar o neném, você ganha férias prêmio. Vamos combinar assim? Vamos. Porque a produção tá ótima, a produtividade tá ok e a sua falta, né? A falta da mulher que tá exercendo o cargo, ela não faz tanta falta assim. Por quê? Porque tem equipe reserva. Imagina-se uma equipe extra para quando alguém faltar, não precisar suprir aquela necessidade de trabalho que acontece em todos os trabalhos no Brasil. Nunca tem uma equipe que acompanhe a produtividade. Sempre tá faltando. Se essa pessoa faltar, meu Deus, acabou o serviço. Não tem como fazer. Tipo assim, no meu serviço tem um motorista só. Tem só uma pessoa que opera a máquina, entendeu? É tipo assim, nunca tem dois. No meu antigo serviço, quando eu saí, eu não podia sair. Meu Deus, não vai ter outro. Na minha cabeça, eu saí e os caras arrumaram outro. E atrás em pedido, e o cliente é o que se foda, sabe? Cliente que se foda os clientes. Cliente é a porra da pessoa que não tem razão. Você criou o produto, você entrega, você desenvolve. O cliente, mano, foda-se. Ele paga caro se o produto for bom, acabou. Se ele for agradado, na medida do possível, acabou o cliente, mano. Os últimos clientes que eu tive quando eu trabalhei, cara, eu falei, foda-se vocês, mano, eu não quero fazer isso, mano. Foda-se vocês. Se não for bom pra mim, eu não vou fazer. E essa é a arrogância que você precisa pra você dominar o seu trabalho. Tipo assim, a única coisa que você precisa é qualidade. Seus clientes podem não gostar de você, mas se você tiver qualidade, eles vão querer ficar com você. Custo-benefício. Se for justo o preço, pode ser mais caro. Aqui, ó, eu entrego isso, isso e isso a mais do que aquele produto. Eu cobro a mais por isso. Eu demoro mais. Então, eu tenho mais funcionários, eles são mais felizes, o produto sai sempre ok. Ninguém sabota o processo. Por quê? Eu cobro mais e pago mais, salário melhor. Entendeu? Todo é um ecossistema que os países desenvolvidos, o governo cria um ambiente positivo para as pessoas se desenvolverem nesse sentido, ter mais funcionário, pagar melhor o salário, ter uma harmonia, trabalhar menos, folgar mais, ficar mais tempo com a família e tem menos problemas a serem lidados com o estresse do funcionário, para ele chegar mais cansado no dia, para dormir melhor. Ele só vai dormir mal se ele realmente estiver passando por problemas, sei lá, de alcoolismo. E até em países desenvolvidos você pode ser um alcoólatra e trabalhar, você pode fumar maconha e trabalhar. Por quê? Você vai ter mais tempo para recuperar, para dormir, para talvez você chegue atrasado, igual o trabalho que eu vou fazer lá nos Estados Unidos, no acampamento. Eles falam assim, se você tiver bêbado, você fala assim, não, eu vou outro dia. Imagina no Brasil, você chegar no seu trabalho e falar, não vou não, vou amanhã. E não tem que justificar. Por quê? Sempre tem excesso de mão de obra. Porque o trabalho é bem remunerado. E compensa contratar os reservas, entendeu? É como se o time de futebol não tivesse reserva. É isso que eu tava falando com um colega meu, o Thiago, lá no trabalho. O time europeu, ele contrata o melhor cara do Brasil para ser reserva no Real Madrid. Ele tem um reserva de luxo, assim que o Flamengo tá fazendo. O Flamengo já é nível Europa, eu tava conversando com eles justamente sobre isso. Quando o time começa a contratar reservas, ó, esse cara aqui, ó, eu vou contratar ele pra ser reserva do Thiaguinho. Esse cara aqui ó, vai ser reserva do Lucas. Esse cara é bom, vai ser reserva do Pedrinho. Você consegue criar uma base. O dia que o Pedrinho machucar, o cara entra na reserva e substitui até, pode ser melhor. Porque o cara tá treinando em alto nível. Agora, quando existe uma disparidade do time reserva e do time titular, ou seja, não pode substituir. Substituiu, acabou. É tipo assim, tirou o Hulk, vai por quem? Meu Deus, o Hulk não pode sair, esse cara vai machucar, esse cara vai se desgastar e vai sobrecarregar. Sempre assim. Se o cara... Esse conceito reserva, né? Não existe. Todo mundo trabalha o tempo todo e se esforça. E mesmo assim não dá pra entregar o trabalho porque todo mundo tá desgastado, sobrecarregado. No campo de futebol é isso. Por que se você tirar o Hulk, ele ninguém consegue? Porque não tem um reserva à altura do Hulk.
E se você tirar o Hulk, o time vai perder. Aí o Hulk tá jogando assim há 2 anos. Não posso sair, meu Deus, eu tenho que treinar, não posso beber, não posso curtir, porque eu tenho que jogar, porque ele depende de mim, eu sou camisa 10, 100 euros não faz gol. Meu Deus, e cria um universo em volta do Hulk, em volta de certas pessoas, que a pessoa não pode ficar doente. Já pensou nisso? Seu trabalho, você não pode ficar doente. Se você ficar doente, seu trabalho não funciona. Ele vai ficar te ligando, não sei o que tem, você não pode tirar uma folga. Sei lá, mano, meu pai morreu. Você não pode. Você tem que trabalhar. Eu trabalhei de Covid. Cara, é loucura. Aí, alguém morreu. Você não pode ir lá 2 horas, ficar lá 2 horas. Senão, não trabalho. Entendeu? Isso é um nível que o governo força os empresários a passarem por causa da economia. Os empresários têm que se desdobrar. E os empresários, os grandes, exploram o processo, os lobbies, né? Porque era para o Brasil ter posto de gasolina automático. Há muitos anos. E não tem, por causa do lobby dos postos de gasolina e negócio da Petrobras, vocês sabem. Vai pesquisar. Vamos lá, pesquisar com o Gemini aqui. Acabei de ver um negócio aqui, mas vamos continuar. Vamos lá, eu ia pesquisar o Gemini aqui. Fazer o quê? Eu tenho que... me quebrou as pernas, velho. Desculpa. Fazer o quê? Passa pra frente o cursor que eu já vou ter voltado. Pera aí, Gemini. Gemini, me ajuda a pensar aqui. Por que as bombas no Brasil ainda não são automáticas? É uma boa pergunta. No Brasil, existe uma lei que proíbe o autoatendimento nos postos de combustível. O principal motivo é a preocupação com a segurança, já que manusear combustíveis altamente inflamáveis pode ser perigoso para quem não tem treinamento. Além disso, tem também a questão de preservar os empregos dos frentistas. Você gostaria de saber mais sobre essa lei? Gostaria de saber mais sobre a lei. A Lei Federal número 9.956 de 2000 é bem clara. Ela proíbe o funcionamento de bombas de autosserviço em todo o país. O argumento principal é que isso gera mais empregos e garante a segurança no manuseio dos combustíveis. De vez em quando surgem projetos de lei para tentar mudar isso, mas até agora nenhum foi para frente. Tá, e por que nos Estados Unidos existe? E me diga quantos países que isso já funciona, o autosserviço. Nos Estados Unidos, o modelo de autosserviço começou a ganhar força por questões econômicas, principalmente para reduzir custos e tentar baratear o preço do combustível, especialmente a partir dos anos 70. Diferente do Brasil, lá não existe uma lei federal que proíba. Sobre quantos países, é difícil te dar um número exato, mas é o padrão na maioria dos países da Europa, em boa parte da América do Norte, em lugares como Austrália e Japão. Quer saber sobre algum país em específico? Então, é uma medida muito simples. Países desenvolvidos desenvolvem o autosserviço. Países em desenvolvimento tendem a não deixar as pessoas livres para fazer o que elas querem. É uma forma de ver a questão. Realmente, muitos países desenvolvidos usam o autosserviço, muitas vezes por uma questão de eficiência e custo da mão de obra. Já no Brasil... A gente protege o frentista. Como se eles quisessem ser frentista. Eles estão lá porque não tem opção. Ninguém quer ser frentista. Frentista não é uma profissão, não, caralho. Tipo, cara, se o cara... Ele deveria procurar um emprego. Deveríamos desenvolver empregos melhores. Que é a cadeia especializada, né? Que é, sei lá, desenvolver novas tecnologias de combustível. Não prender o cara no serviço para sempre. Eu entendo o seu ponto de vista. Você acredita que a lei, ao invés de proteger, acaba limitando as oportunidades desses trabalhadores e impedindo o desenvolvimento de carreiras mais especializadas. É uma discussão bem complexa, que envolve tanto a proteção social quanto o progresso tecnológico e econômico. Tem alguma ideia de que tipo de política poderia ser adotada para incentivar essa transição? Não, vamos continuar. Ao mesmo tempo que você tem que investir,
em novas tecnologias, em estudo, né, em educação, você tem que tentar parar de proteger as pessoas de evoluírem. Tipo, você protege o emprego, em vez de gerar outro emprego. Que tal gerar empregos para tirar aquele emprego? Ou seja, cria uma bolsa frentista. Acaba com o problema. A ideia de criar uma bolsa frentista para de alguma forma compensar os trabalhadores e incentivar uma transição é interessante e toca num ponto central da sua visão, que é focar na qualificação e na criação de novas oportunidades, em vez de manter o modelo atual. Você acha que essa bolsa poderia ser atrelada a programas de treinamento ou seria mais um auxílio direto? Como você imagina que Eu prefiro funcionaria? pensar no ensino técnico, cara. A bolsa frentista ia financiar os frentistas para deixar a gente fazer o autoatendimento. Por que que em países em desenvolvimento o governo protege as pessoas de aprenderem a lidar com a bomba, mas não protege as pessoas de comprarem facas e se matarem, comprar bebidas e se embebedarem e matar as pessoas no meio da rua? Entendeu? A sua proposta é bem estruturada. Usar o ensino técnico para capacitar os frentistas e a bolsa para dar suporte durante a transição, abrindo caminho para o autosserviço. Sobre a sua reflexão sobre as prioridades do governo, é um debate profundo sobre quais riscos são considerados aceitáveis e quais são regulados, e como as políticas públicas lidam com a proteção de diferentes grupos. Você acha que esse tipo de discussão poderia ser mais aberto no Brasil para encontrar soluções melhores? Eu já desisti do Brasil, cara. Não tem condição. O modelo de pensamento, principalmente da esquerda e da direita, polarizado, né? Ou é um ou é outro. Depois, certos projetos, eles votam juntos com o Centrão. Aí, certos projetos, eles estão... eles se desvinculam, né? Era só essa ideia mesmo do Gemini. Na verdade, eu pergunto essas coisas sabendo. Né? Se deu certo lá, cara, vai dar certo aqui. Basta começar. Tipo, é óbvio, se for baratear o combustível, tem que fazer isso, porque vai baratear. Só que aí existe um setor que eles protegem, não querem que isso melhore. Então é impossível, cara, é impossível. Esse setor tem que ser destruído, entendeu? Em prol do avanço da tecnologia e da autonomia das pessoas. Tipo, vamos supor, vamos lá, proteger, as pessoas não conseguem... as pessoas não conseguem fazer o autoabastecimento. Elas não conseguem. Porque elas são burras, são incapazes, né? Não é isso? O frentista não tem ensino técnico para aprender a mexer com a bomba. É uma pessoa normal. Desde quando que o frentista é um técnico super fodão? Desde quando? É só uma pessoa normal atendendo na bomba. Uma pessoa normal chega com o carro... ela consegue se auto-atender, porque é uma pessoa normal fazendo uma coisa simples. Você vai proteger a pessoa de aprender uma habilidade que é atendimento na bomba. Cara, você já viu uns frentistas que tem por aí? Os caras são pessoas normais. Não são especialistas em bomba, não. E outra, você constrói mecanismos de segurança, assim como tem na máquina de lavar. Quando você abre a tampa, a máquina não funciona. Ou seja, se você está mexendo, a tampa não abre. Para você não pôr a mão lá dentro. É óbvio. E mesmo com essas proteções, ocorrem acidentes, porque tem pessoas mal intencionadas. Se o cara quer explodir um posto, ele bate com o carro lá e explode. Ele tá com lança-chamas. Ele já vai explodir mesmo sem atendimento ou com atendimento. O cara não vai se auto-explodir sem querer, não. O cara já tá mal intencionado, entende? Então, por esse motivo, o Brasil não vai para frente. A gente não pode nem trabalhar sentado no Brasil, mano. Sabe? Você não pode encostar, senão você tá com preguiça. Não, é o contrário. Eu quero encostar pra descansar, pra poder trabalhar mais, trabalhar melhor, entendeu? Tem cada coisa no Brasil, tipo assim, a recepcionista, se ela sentar, ela vai trabalhar menos, então. Ela vai trabalhar atendendo o celular assim, ó. Alô? Eu tô cansado porque eu tô sentado aqui, eu não consigo te atender, não. Eu tô atendendo você mais devagar, entendeu? Se eu trabalhar sentado, eu te atendo devagar e não consigo resolver seu problema. Agora, se eu levantar, meu filho, aí eu atendo rápido. Que sentido que faz isso, cara? Aí o cara fica em pé o dia inteiro. Fica menos produtivo, mais cansado, chega em casa com as pernas doendo, não consegue fazer nada. Ainda é obrigado a fazer tudo, sabe? Então, Brasil, eu tô gorando. O Brasil não vai pra frente se não trocar, radicalizar a troca dos poderes.
eu apoio o Renan Santos. Aí quando ele tá se candidatando lá, as pessoas falam assim, não, ele quer só poder, um projeto de poder. O que o PT fez? Me fala. O PT estruturou todas as partes do governo, estruturou tudo, indicou ministro, e o Renan quer poder. Olha o argumento. Para você mudar o Brasil, você precisa gerenciar o poder. Principalmente o executivo, que são prefeitos, governadores e presidentes. O cara fica incrédulo. O argumento deles é: ele quer poder. É só um projeto de poder. E as pessoas ficam repetindo isso como se convencesse alguém de alguma coisa. Eles descreveram a campanha do cara. Mas a pergunta é: por que ele quer o poder? Para destruir a maneira o programa de incentivos invisível, que é roubar. Quem mais rouba, mais se perpetua no poder. Ele quer subverter essa lógica. Por isso ele precisa do poder. Porque essa é uma das propostas dele, acabar com as emendas. Colocar interventores em cidades onde a administração é ruim para a população, com índices objetivos. Isso está na proposta do cara. Agora, se ele se eleger e não fizer isso, aí o problema já não é meu. Eu vou votar nele por causa da proposta. Você vai votar no Lula por quê? Por causa da proposta? Não. Por causa que deu gás. Isso é compra de voto indireto. É um crime eleitoral. Aí eles fizeram pré-campanha pro Lula no carnaval. O Flávio Dino tava assim, ó, faz o L, gritando, perguntou ele confirmou. Foda-se. Isso é crime eleitoral. O cara fez propaganda antes da época de propaganda. Se um cara pequeno faz propaganda antes da época de propaganda, o cara vai preso, ele paga multa, ele não pode se eleger. Aí o ministro do Brasil, que tem que ser imparcial, fez propaganda pro Lula. E quem tem projeto de poder? Quem que tem o poder? Quem que subverte todas as lógicas do STF, de presidência? Quem que subverte? Quem que gasta? Quem que mal gerencia? É o Renan ou é o Lula? E o Bolsonaro? É o outro. Então você vai ficar preso nessa dicotomia para sempre. Quem é menos pior? E a gente fica aqui, mano, olhando o potencial do Brasil se esvair, com fuga de cérebro. Tipo, as melhores pessoas do Brasil, elas querem sair do Brasil para serem remuneradas de maneira justa. Para elas pararem de querer roubar o dinheiro. Elas não querem roubar, mas elas são obrigadas a roubar. Ou seja, a sonegar imposto, a driblar as leis para tentar lucrar mais. Se você traz um incentivo simples para as pessoas, que ó, a partir de agora você não precisa roubar mais dinheiro, não precisa sonegar, é só você fazer o justo que você vai dar certo. O cara começa a fazer o justo, começa a dar certo, e ele fala, não vou sair mais do Brasil. É simples, só que é complexo ao mesmo tempo. Isso é papo de undaiá, papo de estampa de camisa, isso é papo de memificação do Brasil, e a gente memifica a economia, memifica os políticos, memifica o futebol, memifica tudo, e nada vai pra frente.